Olá, graças a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade. Como diz a palavra de Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus, a manifestação máxima de Deus para a humanidade. Jesus, o próprio Deus que se fez carne e habitou no nosso meio, sofreu naquela cruz sem merecer. Quem deveria estar naquela cruz era eu e era você. Jesus sofreu em nosso lugar uma pena que nós deveríamos suportar, não ele. Então ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Estou aqui, meus amados, para compartilhar mais uma vez uma parte da palavra de Deus, um entendimento que ele me dá e eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, queria dizer uma coisa. Eu já venho pregando a palavra de Deus há algum tempo aí na internet. E jamais eu vou chegar aqui e vou falar para uma pessoa específica. A palavra de Deus é para todos. Quando eu não falo só para uma pessoa, eu falo para todos aqueles que ouvirem, para toda a humanidade. Sei que não chega a isso tudo, mas a palavra é para todos, não para uma pessoa em específico. E a palavra de Deus, como diz aqui no livro de Pedro, no 1 Pedro, diz assim. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 4,11, diz, a partir do 10, melhor. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, quando eu estou aqui, eu estou falando a palavra de Deus, como ele diz. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se Deus me deu esse dom, vamos dizer assim, se Deus me deu os recursos, então isso é para eu usar em favor do reino de Deus, falar segundo as palavras de Deus. E uma das palavras de Deus que ele fala para nós pregarmos é sobre a oração. A oração, minha gente, é uma forma que Deus, é um canal de comunicação entre você e Deus. Você tem algum problema, alguma alegria, alguma bênção, um agradecimento, tudo isso em oração você fala com Deus. Não só nos momentos ruins, mas se está tudo bem, vamos agradecer. Como aquela passagem que diz dos 10 leprosos, né? Jesus curou 10 leprosos, mas só voltou um para agradecer. Não sejamos assim como os 9. Se Deus tem abençoado, vamos orar para agradecer. Vamos orar para glorificar o nome do Senhor. Tá bom? E diz assim a palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 5, dos versículos 3 ao 18. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Orem. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé
salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então a oração é um instrumento que Deus nos deu para o nosso próprio bem, para falar diretamente com Ele as nossas situações diárias. Se é para agradecer, agradeça em oração. Se é para pedir uma ajuda, ore também. Até em todas as situações você pode levar sua oração a Deus. Ele diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então a oração não é só falar ao vento. Não, Deus está ouvindo. Isso a gente crê na palavra de Deus, que Deus diz que Deus está com os ouvidos atentos às nossas orações. Como ele diz, Elias, para quem já conhece a história de Elias, Elias foi um grande profeta de Deus. E ele diz, mas ele era homem como eu, homem como você. E ele diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Imagine você orando a Deus com toda a fé. Deus não vai atender você também? Claro que vai. Elias era como eu e você. E Deus ouviu as orações de Elias. E por que ele não vai ouvir a minha e a sua? Claro que ele vai ouvir. Basta você ter fé e acreditar, ter fé na palavra de Deus e confiar, porque Ele vai ouvir a sua oração e segundo a sua vontade Ele vai te atender. Diz assim no versículo Romanos, para finalizar, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, diz assim, justificados pela fé e paz com Deus. Diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é essa, meu amigo. Justificação pela fé. Deus vai declarar que você é um justo de Deus, se você crê em Jesus Cristo. E ninguém pode mais apontar o dedo para você. Por quê? Porque é Deus quem te justifica. É Deus quem te dá a vitória. Entendeu? Como ele diz, sendo justificados pela fé. Não é por obras. Você tem a sua salvação. Não é por obras, é pela fé. E para terminar, eu queria, ainda em Romanos, capítulo 3, do 21 ao 26, diz a mesma coisa que diz, a justificação pela fé em Jesus Cristo. É essa palavra, ele diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E a palavra de Deus é essa, justificação pela fé, salvação da alma e a eternidade com Cristo pela fé em Jesus Cristo. Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos,
sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então essa é a palavra, justificação pela fé, a salvação, a eternidade com Deus para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu já falei várias vezes essa palavra e a salvação é essa, pela fé. Não é por Maria, não é por São Jorge, não é por Pedro, por João. Então a salvação que eu prego é essa. Como ele disse, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E a palavra de Deus é essa. Salvação somente por Jesus. Entendeu? Queria fazer 11 minutos já de vídeo. Queria orar por você. E pedir que Deus revele a palavra dele para você. Diz assim, feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, entramos ainda em tua presença para orar ao Senhor pela nossa vida, meu Deus. Primeiramente te agradecemos, te glorificamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Seja o Senhor glorificado em todo o tempo, justo e justificador de todo aquele que crê em Jesus. E não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os seres humanos, toda a humanidade precisa desse perdão e dessa salvação. Então perdoe, Senhor, as nossas fraquezas, abençoe esse que está ouvindo, abençoe, meu Deus, este que está ouvindo essa palavra e assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Caso você seja tocado, basta dizer sim para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é essa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Se você foi tocado por essa palavra, diga sim para ela. Diga sim para Jesus, que Ele vai te abençoar. Não é para mim, nem para Maria, nem para João. É para Deus. Diga sim para Ele e não resista à palavra de Deus. Obrigado.